A 11ª edição recheada de polêmicas, sagrando a anfitriã Argentina como campeã. No Futegol de hoje, a Copa do Mundo de 1978. E aí galera, eu sou o André Zanetti e esse é mais um Futegold no Subiu a Maneira. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a Copa do Mundo de 1978, que foi sediada na Argentina. Essa Copa do Mundo ela foi recheada de polêmicas por quê? Começando pelo simples fato que a Argentina vivia um problema político no país. O país passava por uma ditadura militar e essa ditadura queria impor a política do pão e circo, que seria promover a distração para as pessoas e popularizar o regime político. A organização dessa Copa também foi alvo de muitas críticas, porque muitos dos estádios ficaram prontos de última hora. Então o que aconteceu? Os jogadores estavam jogando e o gramado recém-plantado soltava nos pés deles. Outra coisa é que a Argentina praticamente só jogou na cidade de Buenos Aires, enquanto todas as outras seleções fizeram um tour pelo país. A primeira fase era constituída por 16 seleções, divididas em 4 grupos. Lembrando que esses grupos seguem o mesmo modo da Copa do Mundo de hoje, que são 4 equipes que se enfrentam somente em jogo de ida e os 2 primeiros se classificam para a próxima fase. No grupo A, dos donos da casa, Argentina, França, Hungria e Itália disputaram as 2 primeiras vagas da segunda fase. Nos 2 primeiros jogos, tanto da Itália quanto da Argentina, ambas venceram, levando a decisão para a última partida, que ocasionalmente seriam as 2 seleções se enfrentariam para decidir quem passaria em primeiro e quem passaria em segundo. A Itália venceu por 1-0, então passou Itália em primeiro, Argentina em segundo, a França ficou em terceiro, não passando para a próxima fase, e a Hungria somente figurou no grupo. Mas eu vou falar, eu não tô nem aí. No grupo B, Alemanha, México, Polônia e Tunísia fizeram um dos grupos mais acirrados da competição. A razão desse grupo ser acirrado é que na última rodada, 3 seleções tinham chance de passar, que era Alemanha, Polônia e Tunísia. O último confronto da Alemanha era com a Tunísia, era um confronto direto, e a Polônia pegava o México. O México, até o último jogo, tinha sofrido 9 gols e feito apenas 1. Então o México chegou muito mal para a última rodada e a Polônia assegurou a primeira colocação do grupo. Para a Alemanha bastava um simples empate para passar e a Tunísia precisava da vitória. O resultado entre a Alemanha e a Tunísia foi 0-0 e passou Polônia, Alemanha, Tunísia não conseguiu passar ficando na 3ª posição e o México fechou o grupo. O cara espere lá fora, deixa eu fora de casa, né? Foda-se. Deixa eu terminar de gravar. O grupo C tinha a nossa seleção brasileira, então tinha Áustria, Brasil, Espanha e Suécia. A Áustria garantiu o primeiro lugar do grupo com as 2 primeiras vitórias e o Brasil ficou numa situação um pouquinho complicada porque empatou os 2 primeiros jogos e empatou logicamente com a Espanha. Então chegou para a última rodada, a Áustria tinha 6 pontos, o Brasil tinha 2 e a Espanha tinha 1 ponto. O Brasil ia jogar com a Áustria, que não tinha perdido até o momento da competição, e a Espanha tinha o caminho um pouquinho mais fácil, ia jogar com a Suécia, que tinha marcado somente 1 ponto. O Brasil venceu a Áustria e a vitória da Espanha em cima da Suécia não adiantou de nada, passou Áustria em primeiro, Brasil em segundo, Espanha e Suécia fecharam as seleções que não se classificaram. Espere. O grupo D tinha Escócia, Holanda, Irã e Peru. Nas 2 primeiras rodadas, Peru e Holanda conseguiram 2 vitórias, assegurando 6 pontos e chegando para o último jogo somente para decidir quem que ia passar em primeiro e quem que ia passar em segundo. A Holanda perdeu para a Escócia no último jogo e o Peru conseguiu a vitória, passando Peru, Holanda e Escócia e Irã ficaram sem se classificar. A segunda fase iniciou-se com 2 grupos de 4 seleções cada, e o regulamento era um pouquinho diferente do atual. Nesses 2 grupos, os primeiros colocados já se classificavam automaticamente para a final e os 2 segundos faziam a disputa do 3º e 4º lugar. Então no grupo A tinha Alemanha, Áustria, Holanda e Itália. Lembrando que a gente tinha muitas potências num grupo só e a Áustria, querendo ou não, estava de azarã nesse grupo. Chegando na última rodada, Holanda e Itália ambas chegaram com 4 pontos, fazendo, entre aspas, a final do grupo, e a Holanda levou a melhor, Holanda ficou em primeiro, Itália em segundo. Acertou, miserável. Uma das principais polêmicas dessa Copa do Mundo aconteceu nesse grupo B da segunda fase. Então o grupo B tinha Argentina, Brasil, Peru e Polônia. Nas 2 primeiras rodadas, o Brasil venceu o Peru por 3-0 e a Argentina venceu a Polônia por 2-0. Para a segunda rodada do grupo,
o Brasil e a Argentina se enfrentaram e empataram em 0 a 0. Chegando para a última rodada, o que aconteceu? O Brasil tinha saldo de 3 e a Argentina tinha saldo de 2. O Brasil jogou primeiro e o Brasil venceu a Polônia por 3 a 1. Então vamos parar um pouquinho para analisar. O Brasil tinha saldo de 6 gols feitos e 1 sofrido, totalizando 5. A Argentina, para passar para a final, precisava vencer a seleção do Peru por 4 a 0. Tá aí uma polêmica que até hoje nunca foi explicada, que a Argentina conseguiu meter 6 a 0 na seleção do Peru e passou para a final fazendo o Brasil disputar a terceira colocação com a Itália. Então, Brasil e Itália decidiram a terceira colocação da Copa do Mundo de 78, o Brasil venceu por 2 a 1. Na final, a Argentina precisou da prorrogação para vencer a Holanda por 3 a 1. Algumas curiosidades da Copa do Mundo, como eu falei anteriormente, no comecinho do vídeo, a Argentina, como ela foi mal organizada, a Argentina percorreu muito pouca quilometragem e as outras seleções fizeram um tour pelo próprio país. Para você ter noção, o Brasil percorreu 4.659 quilômetros no total e a Argentina, em todas as 7 partidas, somente 618. Cara, pare para pensar, 4.000 quilômetros a mais, cara. Então, como eu falei, a Holanda perdeu a final para a Argentina e na hora de receber as medalhas de prata, os holandeses viraram de costa para o sanguinário ditador Jorge Rafael Videla. O Brasil se autoproclamou o campeão moral dessa Copa do Mundo por 2 razões. A primeira é que foi a única seleção que não perdeu em toda a competição e a segunda é que o goleiro da seleção peruana, Quiroga, ele é argentino. Lembrando que a seleção peruana facilitou para a Argentina ganhar e passar na frente do Brasil até a final da Copa do Mundo de 78. Eu odeio a Argentina. E alguns dados da competição, ela foi realizada entre 1º e 25 de junho e no total foram 102 partidas com 38 gols marcados. Média de 2,68 gol por jogo. O artilheiro da competição foi o argentino Mário Kempes com 6 gols e a média de público foi 40.688 pessoas por jogo. Não vai acabar a bateria, eu tenho fé no time. Então é isso, galera, esse foi mais um Futegold. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa teu like aqui embaixo, comenta se você quer ver alguma competição que a gente ainda não falou. Também lembrando que se você veio do Facebook, deixe o seu curtir e compartilhe com todos os seus amigos para eles conhecerem dessa Copa do Mundo. Aqui em cima vai aparecer o botãozinho para você se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos vídeos. E aqui vai aparecer o último Vida de Bola. Lembrando para você poder curtir esse último vídeo. Então ficamos por aqui, até terça que vem. Tamo junto, é nóis. Pé no pai que o inimigo cai.